Quem diria que em 2024 estaríamos revisitando os gráficos de PS1? Pois é, a nova geração de gamers estão sendo apresentadas aos gráficos e games do PlayStation 1. Os polígonos ásperos e texturas pixeladas que antes para essa nova geração era motivo de piada e rejeição, agora é a nova sensação. Esse é o mundo dos remakes e dos jogos indie com gráficos do primeiro PlayStation, onde o retrô é o novo moderno. Se deparar com um jogo que parece ter saído diretamente de meados dos anos 90, tudo pixelado e poligonal, ao invés de ser uma experiência ultrapassada, é como se você fosse transportado para um universo paralelo de pura criatividade, inovação e um sentimento de conforto, como se renovasse aquele sentimento de adquirir um jogo novo naquela época. Uma sensação de mistério e novidade, coisa que em games atuais com gráficos extremamente realistas raramente acontece. O PlayStation 1 foi muito mais do que apenas um console, foi uma verdadeira revolução na indústria dos videogames. Ele nos deu algumas das séries mais icônicas de todos os tempos, e foi um dos precursores que fazia a transição dos gráficos 2D para o 3D. Mas não são apenas os gamers veteranos que estão se divertindo com essa nova onda de jogos indie e remakes, que são games novos, mas com a aparência de um jogo antigo. A geração mais nova, que cresceu cercada por gráficos realistas, está conhecendo o charme dos gráficos de PlayStation 1 e outros consoles como Mega Drive e Super Nintendo. Consoles que realmente definiram a era de ouro dos games. O que antes era visto como antiquado para essa nova geração, de repente, é algo chamativo e interessante. Esses gráficos de PS1, com suas bordas pixeladas e polígonos limitados, eram vistos como uma restrição técnica, mas agora são celebrados como um estilo único. Mais de 2 décadas depois, vemos uma série de jogos experimentais surgindo, inspirados nas peculiaridades que um dia foram consideradas fraquezas do hardware. Assim como o pixel art dos 16 bits se tornou uma forma de arte por direito próprio, os gráficos de PS1 estão provando que menos pode ser mais. Mas então, o que de fato está deixando tanto a geração dos anos 90 e as novas gerações tão interessadas nesses games? Nostalgia. Para muitos gamers, a palavra evoca memórias de uma época mais simples, quando as noites de sábado eram passadas em frente à TV, explorando novos mundos e histórias através dos gráficos pixelados do PS1 e poligonais do Nintendo 64. Os gráficos de PS1 não são apenas uma lembrança daquela época em que sentimos saudades. Hoje, esses gamers cresceram e agora, com poder aquisitivo e independência, muitos estão em busca de reviver aquelas experiências e suprir vontades, onde todo jogo era uma surpresa, novidade e um grande senso de diversão e imersão. A estética do PS1, com seus polígonos rústicos e texturas pixeladas, possui um charme inigualável. O que antes eram limitações técnicas se transformaram em escolhas artísticas que conferem aos jogos um charme especial. Esses gráficos não apenas definem a aparência dos jogos, mas também criam uma atmosfera única, que é difícil de replicar o mesmo sentimento com as tecnologias modernas. Os desenvolvedores da época precisavam ser extremamente criativos para contornar as limitações técnicas do PS1 e do Nintendo 64. Com apenas 1 MB de VRAM, eles tinham que ser econômicos com os polígonos e texturas. Isso resultou em designs de jogos focados na jogabilidade e na narrativa, criando experiências muito envolventes. Sem a distração dos gráficos hiperrealistas, os jogadores podem se concentrar na jogabilidade e nas histórias, algo que muitos gamers modernos valorizam. Em um mundo onde os jogos modernos frequentemente buscam o hiperrealismo, os gráficos de PS1 oferecem uma alternativa interessante tanto para quem viveu a época do PlayStation 1, quanto para novas gerações que parecem estar cansadas da modernidade. A nostalgia não é apenas sobre os gráficos, mas sobre a conexão emocional que temos com esses jogos. Eles nos lembram de uma época em que a imaginação preenchia as lacunas, e cada novo jogo era uma aventura aguardando ser descoberta. A sensação de explorar um novo mundo, resolver um quebra-cabeça complicado ou derrotar um chefe difícil era indescritível. Não é à toa que os gráficos de PS1 estão voltando à tona. Eles atuam como uma ponte entre o passado e o presente, unindo gerações de gamers através de uma linguagem visual comum.
Esses gráficos nos lembram que, muitas vezes, menos é mais, e que o verdadeiro valor dos jogos reside na experiência que eles oferecem e não apenas na sua aparência. Nos anos 90, os desenvolvedores de games da época tinham muitas limitações para criar os jogos, e isso resultou em uma explosão criativa, com alguns criando mundos ambiciosos e detalhados, enquanto outros, bem, vamos dizer que foram um pouco menos detalhados. Mas com apenas 1 megabyte de VRAM, os desenvolvedores precisavam ser econômicos com os polígonos. Isso gerou aqueles ambientes vazios e lineares que pareciam esconder algo, dando um ar misterioso, o que fazia o jogador se envolver cada vez mais na história, mas que na realidade, aquele tipo de cenário com uma névoa não era de fato muitas vezes proposital, e sim uma limitação técnica. Hoje, os desenvolvedores de jogos indie olham para essas limitações e as transformam em ferramentas de criatividade. Sem os enormes orçamentos dos grandes estúdios, eles recorrem a gráficos mais simples para contar suas histórias, onde o menos pode ser mais. Os gráficos de PS1 permitem que os desenvolvedores se concentrem na mecânica do jogo, na história e na inovação. Eles não estão tentando competir com os gráficos realistas dos grandes estúdios, mas sim criar algo único e memorável. O sucesso não está nos gráficos ultra-realistas, mas na criatividade e na jogabilidade. Esses desenvolvedores indie adoram brincar com a abstração e a estilização, criando mundos que são ao mesmo tempo familiares e estranhamente novos. Essa liberdade artística é um dos principais motivos pelos quais tantos desenvolvedores indie estão optando por estilos gráficos retrô. A estética do PS1 pode ajudar a contar histórias de maneira mais eficaz. A simplicidade gráfica deixa mais espaço para a imaginação do jogador, permitindo que ele preencha as lacunas e se envolva mais profundamente com a narrativa. Enquanto os jogos modernos frequentemente se concentram em gráficos realistas e efeitos especiais, os desenvolvedores indie mostram que a criatividade e a inovação ainda são o coração dos jogos. Eles provam que, com as ferramentas certas e uma visão clara, é possível criar experiências de jogo memoráveis e envolventes, mesmo com gráficos simples e retrô. Os gráficos de PS1 estão de volta não apenas como uma moda passageira, mas como uma prova de que as limitações técnicas podem ser uma fonte de inspiração. Os desenvolvedores indie não veem essas limitações como obstáculos, mas como desafios a serem superados com criatividade e inovação. E é exatamente essa mentalidade que está revitalizando os gráficos de PS1 e trazendo uma nova onda de jogos mais interessantes para os gamers modernos. Celebrar o que tornou esses jogos únicos e esses elementos que dão ao PlayStation 1 seu visual peculiar, interessante e distintivo, facilmente reconhecível, é a tendência que está se perpetuando ultimamente. É verdade que os jogos modernos atuais utilizam o que há de melhor que as novas tecnologias podem nos imergir, sob as condições certas, podem parecer quase indistinguíveis da realidade ou muito próximo disso. Mas há aqueles que sentem que algo foi perdido nessa transição, algo que é especial e que de alguma forma está ausente nesses gráficos modernos. Para muitos é também um lembrete simples dos tempos em que os jogos eram apenas jogos, onde de fato usávamos esses jogos para diversão e imersão em mundos interessantes. Então, o que aconteceria se pegássemos um jogo mais atual como o GTA V e tentássemos fazê-lo parecer com os jogos da série Driver para o PlayStation 1? Isso é o que chamamos de remakes, uma tentativa de recriar algo usando tecnologia antiga, pelo menos em seu visual e estética. Mais do que apresentar um estilo visual retrô para novos públicos, como está ocorrendo ultimamente, é sobre destilar os jogos modernos em seus méritos artísticos puros. Será que você teria realmente gostado do seu jogo AAA favorito se ele tivesse esse visual de PS1? Isso nos ajuda a apreciar o design de jogos e ir além da superficialidade gráfica, focando em outros aspectos. Esses tipos de jogos são uma parte fascinante desse fenômeno. Eles são, em essência, versões de jogos modernos recriadas com gráficos antigos. É um exercício de criatividade e homenagem, e os resultados podem ser surpreendentes. Eles oferecem uma nova perspectiva sobre jogos que já amamos, mostrando como esses jogos poderiam ter sido se tivessem sido lançados em uma época diferente.
E de certa forma, eles nos permitem apreciar ainda mais a evolução dos videogames. Também há um movimento de games indie com esse tipo de gráfico, onde o objetivo é criar algo totalmente novo em termos de enredo ou talvez com certa inspiração nas histórias dos games dos anos 90. Alguns desses desenvolvedores indie exploram as limitações e possibilidades dos gráficos antigos. Eles mostram que, mesmo com recursos limitados, é possível criar jogos imersivos e memoráveis. Isso reforça a ideia de que a inovação no design de jogos não depende apenas da tecnologia mais avançada, mas também da criatividade e visão dos desenvolvedores. Além disso, os remakes e esses jogos indie servem como uma ponte entre diferentes gerações de gamers. Os jogadores mais jovens podem descobrir a estética dos jogos antigos, enquanto os veteranos podem reviver a sensação de jogar na era do PS1, que permitem que os jogos modernos sejam destilados em suas formas mais puras, destacando a mecânica e a narrativa sobre a aparência. E é isso que torna a cultura do remake e dos games indie no estilo PlayStation 1 tão emocionante e relevante hoje. Em última análise, a cultura desse tipo de jogo não é apenas sobre nostalgia, é uma maneira de redescobrir o que torna os jogos verdadeiramente especiais, de experimentar os clássicos modernos através de uma nova perspectiva e de celebrar a contínua evolução da arte dos videogames. Agora quero saber a sua opinião sobre os games indie e remakes que remetem à era do PlayStation 1. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até mais!